Fala pessoal, tudo bem? Professor Leandro na área. Na aula de hoje vamos aprender melhor sobre a estrutura da população brasileira. Vamos lá? Pessoal, durante várias décadas, principalmente na primeira metade do século XX, o Brasil foi um país predominantemente jovem. Porém, com o passar do tempo, esses dados foram mudando. Vamos observar os gráficos, o que aconteceu com a população brasileira. Observem, pessoal, por exemplo, o gráfico da taxa de natalidade no Brasil. Na década de 50, essa natalidade era de 43 nascimentos por mil. Em 2010, já caiu para 15 nascimentos por mil. Na taxa de mortalidade, algo parecido aconteceu. 19 nascimentos por mil em 1950 para 6 nascimentos por mil em 2010. O que esses dados nos mostram? A mortalidade e a natalidade caíram. Mas por que isso aconteceu? Vamos entender primeiro a mudança na taxa de natalidade. Por que as pessoas estão tendo menos filhos? Isso tem a ver com a inserção da mulher no mercado de trabalho. A mulher se inserindo no mercado de trabalho, procurando estudar mais, ela vai planejar melhor a sua família. Planejando melhor, ela vai preferir ter menos filhos, porque os filhos acabam tendo um custo de vida e ela vai querer dar uma qualidade de vida melhor para o seu filho. Então ela prefere ter menos filhos, porque ela vai ter menos tempo para se dedicar a ele, porque ela vai estar estudando, vai estar trabalhando, e criá-lo de uma maneira mais saudável, de uma maneira mais eficiente, dando todo o apoio necessário para aquela criança, uma educação de qualidade, uma saúde de qualidade. Então, ela vai planejar melhor essa família. Então, a taxa de natalidade no Brasil caiu muito, inclusive a taxa de fecundidade tem a ver com essa taxa, porque a taxa de fecundidade ela mostra quantos filhos uma mulher tem em idade reprodutiva. A mulher brasileira hoje ela tem aproximadamente 2 filhos, ou seja, antigamente ela tinha 6, 8 filhos num casamento. Hoje em dia essa mulher ela tem apenas 2 ou menos de 2. Isso mostra que a família brasileira ela está diferente, ou seja, ela se modificou com o passar do tempo. Já a taxa de mortalidade ela caiu em decorrência dos avanços na saúde pública. A saúde pública do Brasil ela melhorou muito ao longo do século XX. O saneamento básico também. Então as pessoas pararam de morrer por doenças mais banais, como diarreia, verminoses, doenças que acometiam muitas crianças no começo do século XX e que agora não prejudicam tanto esse setor da sociedade. Então, a taxa de mortalidade diminuiu bastante, o número de mortes diminuiu e, com isso, a população brasileira passou a ter uma nova cara, uma nova estrutura, com uma mudança tanto na taxa de natalidade como na taxa de mortalidade. Além disso, as pessoas tiveram acesso mais facilitado aos remédios. Os remédios se tornaram mais eficientes, as vacinas também melhoraram bastante. Tudo isso contribuiu para que o número de mortes no Brasil caísse. Bom, e se a gente tem uma queda dessas duas taxas, o crescimento vegetativo também vai cair. O que é o crescimento vegetativo? É a diferença entre a taxa de natalidade e de mortalidade. Observem no gráfico. Em 1950, a gente tinha 2,4% de crescimento vegetativo. Em 2010, esse crescimento caiu para 0,9%. É uma redução drástica. Se a gente observar a pirâmide etária do Brasil na década de 80 e nos anos 2010, a gente vai observar uma mudança na faixa etária da população brasileira. Olhem só, na década de 80 a gente tinha uma concentração maior de jovens, uma concentração mediana de adultos e poucos idosos. Hoje, a quantidade de jovens diminuiu em relação à taxa de adultos e a faixa dos idosos teve um alargamento, ou seja, as pessoas estão vivendo mais. Isso é mostrado pelo gráfico da expectativa de vida. A expectativa de vida no Brasil aumentou muito com o tempo. Na década de 40, nós vivíamos aproximadamente 41 anos. Atualmente, segundo dados de 2014, essa expectativa de vida é de aproximadamente 75 anos.
Então, aquelas mudanças que eu falei para vocês sobre o setor de saúde, o saneamento básico, os remédios e as vacinas contribuíram para que a gente vivesse cada vez mais. Bom, então o Brasil está saindo de uma situação onde nós tínhamos muitos jovens para uma população que está envelhecendo. A quantidade de jovens está diminuindo, a quantidade de idosos está aumentando e isso traz alguns problemas também, algumas condições que o Brasil precisa enfrentar futuramente. Por exemplo, com menos jovens no futuro, a gente vai ter problemas no mercado de trabalho, porque não vamos ter a força produtiva necessária que atenda a toda a demanda de empregos da nação. Com o aumento do número de idosos, problemas na previdência vão acabar surgindo. A gente está começando a enfrentar isso. Atualmente, há pouco tempo atrás, a gente teve uma movimentação política em torno dessa questão da reforma da Previdência, porque os políticos alegam que atualmente o dinheiro que a Previdência arrecada não é suficiente para o pagamento dos aposentados. Isso é reflexo dessa sociedade um pouco mais envelhecida que nós estamos tendo atualmente. Como eu falei para vocês, a fecundidade da mulher brasileira tem mudado também. As mulheres estão tendo menos filhos. Observe nesse infográfico do IBGE. Na década de 60, a mulher tinha em média 6 filhos, passando para 4 na década de 80, 2 nos anos 2000 e ao longo dos anos 2020 essa média será menor que 2. Ou seja, a mulher ela vai ter apenas um filho ou preferir não ter. É a nova família brasileira. Falando de um outro aspecto da população brasileira, no Brasil não ocorreram só imigrações, ou seja, não somente pessoas de fora do Brasil vieram para cá. Ocorreram também muitas migrações internas no nosso país e são delas que a gente vai falar agora. Se considerar os principais fluxos migratórios a partir do início do século XX, teremos como causas mais recorrentes as prolongadas secas no interior do Nordeste, as promessas de melhoria de vida despertadas pelo desenvolvimento urbano, por novas áreas de desenvolvimento agrícola, de extração mineral ou de industrialização e, sobretudo, a falta de projetos de organização espacial que visem a melhoria de áreas cujo desenvolvimento econômico tem sido historicamente negado. E dentre esses fluxos migratórios brasileiros internos, os principais são a extração do látex, da borracha, ou seja, as pessoas do sertão nordestino castigado pelas secas foram em busca de mão de obra nos seringais da Amazônia. Entre 1905 e 1912 foi o auge dessa migração. Já nas lavouras cafeeiras, procedentes principalmente da região nordeste do interior de Minas Gerais, migrantes passaram a trabalhar no cultivo do café, que se desenvolvia nas férteis terras do interior paulista e do norte do Paraná, desde o século XIX até a primeira metade do século XX. Em meados da década de 50, a transferência da capital federal para o centro do país motivou o deslocamento de milhares de trabalhadores, principalmente no Nordeste, para os canteiros de obras de Brasília, erguida no Cerrado. Já o desenvolvimento industrial no eixo Rio-São Paulo atraiu, em meados do século XX, levas de imigrantes vindo de diferentes regiões do país, principalmente do Nordeste. E o governo federal passou a incentivar o povoamento do Norte e do Centro-Oeste, principalmente a partir das décadas de 70 e 80, por meio do processo de colonização, elaborado pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. Os destinos mais procurados eram Rondônia, Pará, Mato Grosso e Tocantins, e a maioria dos migrantes era procedente do Sul e do Sudeste. A migração do campo para a cidade sempre acompanhou o processo de expansão da industrialização brasileira, tornando-se, portanto, mais expressiva entre as décadas de 50 e 80 principalmente. Tal fenômeno é denominado êxodo rural, um dos principais fatores para o grande incremento populacional das metrópoles brasileiras. Pessoal, no mapa a seguir a gente vai ver quais são esses principais fluxos migratórios dos quais eu falei. Olhem aí. Reparem que a gente tem um fluxo grande de nordestinos vindo para a região do Sudeste e Sul do Brasil, em busca de mercado de trabalho. Há também um fluxo migratório dos nordestinos em direção à região norte e centro-oeste do país. Mas notem também que há uma movimentação de imigrantes do Sudeste para o Nordeste.
são migrantes que vieram para cá durante a década de 70 e 80, buscando uma melhor qualidade de vida, não conseguiram essa vida tão sonhada que eles queriam e hoje precisam voltar para o Nordeste, para junto dos seus familiares, para conseguir resgatar uma vida melhor, já que a vida nas grandes metrópoles do Sudeste brasileiro não é tão fácil para pessoas que não têm um grau de escolaridade alto, como muitos desses nordestinos que vieram para cá. Esse fenômeno de volta dos nordestinos para suas casas originais, para sua região original, é chamado de migração de retorno. Pessoal, o Brasil é um país muito diverso, a nossa pirâmide, a nossa estrutura populacional tem mudado, ela não está parada, a gente está numa constante evolução. A gente viu que o Brasil é formado por muitas culturas diferentes, cultura africana, cultura europeia, cultura dos nativos indígenas aqui do Brasil, que juntos formam um povo muito diverso, muito acolhedor, mas que também é um país que tem muitos problemas a resolver ainda. Então essa foi a nossa aula de hoje, espero que tenham gostado. Curtam o vídeo, compartilhem, comentem, qualquer dúvida, mandem e-mail para mim. Abraços e até a próxima. Tchau!